Como é a vida que você deve viver? E na verdade é como é a vida que eu devo viver. É isso que você deve perguntar nesta manhã. O tema do ano é aprendendo a enfrentar as lutas da vida. Esse é o tema. Nós todos temos lutas. O grande problema que parece que é quando a gente ora falando de enfrentar as lutas, nós estamos pensando nas lutas que nós temos aí no dia a dia, né? Essas lutas que nós vemos, né? As lutas com algumas pessoas, as lutas com as coisas, né? Do dia a dia. Mas Deus está nos chamando a atenção para uma luta mais séria, mais grave, mais complicada, porque Ele está falando de batalha espiritual que você e eu enfrentamos, né? A batalha que vocês que se batizaram tiveram que enfrentar antes de decidir, de conhecer Jesus e até no último momento. São batalhas que enfrentamos que vai além do que a gente pode entender. E eu quero ler de novo esse texto com vocês e continuar sobre esse assunto, ainda não é o fim, tá bem? Efésios 6, 10 a 18, vamos ler juntos? Eu quero vocês bem forte comigo, vamos lá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele encerra assim, depois de todas as armas, ele fala o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. No sermão anterior, só lembrando rapidamente, eu falei sobre a verdadeira defesa contra as forças do mal. Você pode ver que eu estou usando a mesma imagem que a continuidade do sermão. E eu disse que todas as forças do mal estão investidas para impedir o nosso progresso espiritual. Então Satanás ele não vacila. A gente vacila, mas ele não. Ele não para. E fala de ciladas, e fala de dia mau, e fala que ele está investido, ele veio para roubar, matar e destruir. Então eu não preciso falar de novo para você, ele vai fazer de tudo para impedir o seu progresso espiritual, você não pode esquecer disso. Segunda coisa, que não vamos ter uma vida espiritual firme, vivendo de qualquer maneira. E você fala, mas eu não vivo. A gente vive. A gente vive. Por isso a gente realmente tem que fazer o que o nosso irmão está fazendo, e muitos vamos pedir de novo o primeiro amor na nossa vida, porque senão nós estamos caminhando para um desastre da nossa vida espiritual. E Satanás, ele é sutil, ele não vai dizer para você, faz isso, deixa Deus, abandona a Bíblia. Não, ele vai colocar coisas atraentes, boas para você fazer, e quando você perceber, você já não está se importando mais com Deus. Então isso significa que eu e você temos que parar sempre para olhar a nossa vida. As pessoas que estão num grande problema, seja emocional, relacional, financeiro, é porque não pararam. Não, vamos levando, vamos indo. E espiritualmente nós fazemos a mesma coisa, mas a gente não vai ter vida forte vivendo de qualquer maneira. Então, por favor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale com cada um de vocês sobre a necessidade de rever a sua vida e de entender que você está numa batalha. Quem está numa batalha não fica brincando. Quem está numa batalha fica armado, não vai desarmado, não vai de qualquer forma. Por último, eu disse que Deus planejou uma armadura, e aleluia por isso. É uma armadura espiritual para a nossa vitória. Amém, irmãos? Jesus planejou. Nós vamos entender isso um pouquinho mais hoje, no próximo domingo também, sobre isso. E a ênfase hoje, então, nesta manhã, continuando a falar de batalha, é que é a necessidade de viver uma vida sobrenatural. Não mais natural. Interessante isto. Porque ele está dizendo assim, olha, sejam fortalecidos. No texto ele diz, revistam-se de Deus e do seu poder. Ele diz no texto, eu quero que você leia lá na sua casa, depois, novamente, leia o capítulo 6, ele diz das ciladas armadas.
Ele diz do mal, do dia mal. Você está enfrentando o dia mal? O dia mal é aquele dia difícil, complicado, aquela situação diferente do dia a dia, das coisas do dia a dia. É aquela coisa sem controle, muito pesada que vem e que você não vê saída. Esse é o dia que você vê, nossa, meu Deus, isso é complicado demais. Não aquelas coisas que a gente sempre consegue sair, por mais pesado que seja. O dia mal é uma coisa muito complicada, fora do seu controle, completamente precisa muito. Só Deus e a graça dele. E ele está falando disso, da necessidade de viver uma vida sobrenatural, porque ele está falando, a sua luta é espiritual. Essa que é a grande questão. Você precisa ver, quando eu disse que a gente não pode viver com aquele medo e achando que Satanás é responsável por tudo, mas uma coisa você precisa viver, sabendo que ele é o seu inimigo, que ele é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que ele sempre... A arma cilada, você precisa tentar perceber ele em todas as coisas que acontecem na sua vida. Não no sentido de medo, no sentido de alerta, de não cair nos enganos, essa é a ideia. De não deixar que ele iluda você e você seja pego nas suas armadilhas. Por isso a luta é espiritual, ele está dizendo, contra potestades, contra dominadores, o príncipe das trevas, né? A maldade, ele diz tudo isso. É contra as forças do mal. Então, a necessidade de viver uma vida sobrenatural. Agora, a vida cristã não é somente, você ouviu isso e vocês vão ouvir muito disso de mim. Porque eu sei que precisamos. Deus está pedindo que eu fale isso para vocês e para mim. A vida não é batizar. Que bom que vocês se batizaram. A vida não é só a conversão inicial. Isso é conversão inicial. Mas nós temos um próximo passo na nossa vida que é a santificação. No primeiro Jesus... Nós temos Jesus, no segundo Jesus precisa ter a gente. Na primeira experiência nós temos Jesus, agora eu sou salvo, Ele habita em mim. Mas na segunda, e o que temos que viver, que eu digo, não é só a segunda, todos os dias de experiência, mas nesse segundo passo na nossa vida, no processo de crescimento, santidade. E a santidade a gente precisa buscar cultivar a nossa vida. Lembra que eu disse para vocês que eu consigo matar cactos? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, claro. O problema nosso é exatamente isto. E você não pensa que eu não tenho boas intenções com o cacto. Você não pensa que eu não tento cuidar dele. Mas cuidar do jeito errado não funciona. Então, eu queria dizer para você o seguinte. A nossa vida, a vida cristã, é uma caminhada com Jesus que a gente começa com a conversão. E aí agora a gente precisa, depois de ter Jesus, ele acende tantas coisas na nossa vida. Então você consegue agora enxergar coisas que você nunca viu. Você consegue viver de um jeito que também nunca viveu. Então, por isso, o desafio é de você viver sobrenaturalmente, viver no poder de Deus, debaixo da orientação dEle, com a presença dEle, com a graça dEle. Não pode se permitir viver de qualquer maneira mais. Não pode se permitir não se encontrar com Ele todos os dias. Não pode se permitir não falar com Ele todos os dias. Não pode se permitir não viver uma vida de obediência, não prestar atenção nas coisas que são perigosas na vida. Essa é a ideia. A segunda ênfase, então a primeira é esta, e eu vou focar na terceira, tá bom? Que é a parte hoje. A segunda ênfase é a urgência de se conscientizar do que é necessário para viver uma vida sobrenatural. Eu preciso viver. E eu preciso saber disso e viver isto. Mas é urgente. O que é viver uma vida sobrenatural? O que é que precisa para viver uma vida sobrenatural? Eu disse que não é só conversão. E eu acho que esse é o grande problema das igrejas. E nós precisamos pregar a palavra, e por isso estamos lutando para pregar a palavra de Deus aqui. O grande problema é de a gente não saber exatamente o que se espera e como que a gente pode cultivar a nossa vida. Por isso eu digo, eu posso cultivar errado e matar. Eu e você precisamos ser capazes de fazer uma lista, de alistar quais são as coisas essenciais para uma vida cristã saudável, uma vida cristã de vitória. Se perguntar para as igrejas hoje, o que é muito sério, e eu espero que isso vá mudando no nosso coração, mas se você sair por aí e perguntar para as igrejas o que significa seguir a Jesus, eles não sabem dizer o que é seguir Jesus. Quem sabe você que nesta manhã é alguém que não sabe o que significa ser um cristão. Bom, me falaram que se eu me batizasse, se eu aceitasse Jesus, me batizasse, envolvesse em algum ministério na igreja, isso então é a minha vida. Não é, irmãos. Se eu tirar essas coisas de você, se você eliminar isso, já sabemos que é, inclusive incluindo leitura e oração, o que é viver uma vida totalmente
na dependência de Deus, uma vida em constante crescimento, uma vida de santidade, a vida de vitória que Ele espera e planejou para mim e você. O que seria se tirarmos essas coisas? Eu acho que essa é a grande questão. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente dentro das igrejas, deixando, ou sentando num banco, ficando apáticas na vida, porque eles não o que eles aprenderam até aqui, o que foi ensinado até aqui, o que eles seguiram até aqui, não serve para dar a eles uma vida abundante, que é a vida que Jesus conquistou na cruz. Então estão decepcionados, porque são vencidos pelo pecado, pelos problemas, pelas lutas, se entregam completamente, constantemente. Então é urgente você se conscientizar. Bem, aí vamos começar com vocês que se batizaram. Eu vou ter um encontro com vocês, nós vamos ter alguns encontros com vocês depois disto. Eu vou conversar com vocês o que é que vocês precisam para a vida de vocês se desenvolver. Porque senão, nossa, me batizei, tá bom, qual é o ministério agora? Amém? É isso mesmo. Na verdade você precisa relacionar com Jesus, aprender a conviver com Jesus, amar Jesus, viver na presença dele e experimentar o que é melhor. Então o que é essa vida sobrenatural de vitória, né? Então você precisa saber, você precisa alistar, saber o que é, mas mais do que isso, você precisa se comprometer com isso também. Pastor, tem uma lista legal, 5 coisas que eu faço aqui, é muito bom, 5 desses, né? 5 coisas aqui para uma vida espiritual. E daí quais são os passos que você está dando? Que desafios você tem? Como você reprogramou a sua vida para viver essa vida abundante? E deixa eu dizer, eu não estou falando um conjunto de regras que você vai seguir. É diferente disto. Quando eu falo disto, eu estou falando o seguinte: como é que você vai planejar se relacionar com Deus? E que você vai ter certeza que esse relacionamento é saudável, que você o ama cada vez mais, que você o deseja cada vez mais, que você é obediente cada vez mais, que você está vendo as transformações na sua vida, você está fazendo o que ele diz. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, né? Morra para si mesmo. Então, como é que você vai perceber que você está morrendo para você cada dia mais? Essa é a ideia. Lucas 21:36 diz assim, leia comigo: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O que eu vejo aqui é que Jesus está dizendo que muitos vão chegar diante dele cambaleando. Cambaleando. Outros serão caídos diante dele. E Jesus está dizendo assim: eu espero e eu estou orientando vocês. Era Jesus falando isso lá atrás. Estou orientando vocês porque quando vocês se encontrarem comigo, eu quero que vocês se encontrem de pé. Possam conversar comigo assim. E dizer assim: que alegria, Jesus, eu estava esperando isto. Não fui pego como um ladrão, eu já estava esperando. Amém, irmãos? É isso que está dizendo. Então, como é que a gente vai? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar lá no fim, quando Jesus voltar? E ele está voltando. Preparem-se, queridos. Eu vou conversar sobre isto, sobre vários acontecimentos depois. Ou pregando, ou você recebendo. Jesus está voltando e a gente tem que estar em alerta. É o que Jesus está dizendo aqui: olha, não viva de qualquer maneira. Ele está dizendo, é preciso estar preparado para o encontro comigo. Ele está dizendo de viver atento, de orar por livramento. Senhor Jesus, me livra das situações. Eu quero estar diante do Senhor de pé e não prostrado. E se fosse prostrado para adoração, tudo bem, mas não é. Prostrado é porque está caído, foi vencido e não pode nem levantar os olhos e olhar para Jesus, porque perdeu. Então, Jesus está dizendo nessa vida de disciplina. Então, a segunda ênfase é isso. E a terceira ênfase, onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, é aqui. A nossa batalha espiritual é você ter a certeza de estar, vamos falar juntos? A certeza de estar revestido diariamente de cada peça da armadura de Deus. Você ter essa certeza. Você levantar cada manhã, opa, Deus, eu entrei num lugar aqui que eu estou vendo que eu estou só de camiseta aqui, né? Camiseta e shorts, não tem nada de proteção, o negócio está feio. Senhor Jesus, deixa eu voltar e me vestir. E essa é a ideia. Senhor, eu não posso viver cada dia desse jeito, do jeito que eu estou vivendo a minha vida. Eu estou numa batalha e fui como se estivesse indo para uma festa. E eu não estou preparado. E quando você olha lá desde de Noé, você vê isso, o pessoal está fazendo festa.
para tudo quanto é lado. E Noé está clamando, gente, vem o dilúvio, a situação é feia, voltem-se para Deus. E as pessoas estão festejando, casando, fazendo tudo quando é normal. Não, a nossa vida é boa, nunca tivemos tanto, nunca foi tão legal, vamos curtir a vida. E pode curtir a vida, Deus quer que você curta, mas a vida é curta. Curta do jeito certo, curta com a presença de Jesus. Com Ele não é muito melhor, com Ele é o jeito certo de curtir a vida, porque você aproveita a vida. Então vamos lá, você precisa saber que Deus não deixou a gente à mercê. Quando eu falo disso, que Jesus não nos deixou à mercê, apesar de falar de batalha espiritual, que Ele não nos deixou à mercê de Satanás e do mundo. Você fala, nossa pastor, o senhor está falando em batalha espiritual aí? Se o senhor tivesse falado domingo, alguns dias antes do batismo, eu nem me batizava. Né? Batalha espiritual, agora eu entrei nessa. Não, na verdade você está. A nossa vida está perdida. Essa batalha agora é porque agora Deus te preparou, Ele pôs armas nas suas mãos e nas minhas. E isso que Ele quer que você viva agora de um jeito novo. Então, por isso é nova vida, é diferente. Então, tudo que nós precisamos, Pedro disse, se não me engano é o capítulo 2, 2 Pedro 2, ou 1, 2, alguma coisa assim, Pedro está dizendo o seguinte, que tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida de vitória, nós temos no poder de Deus, Ele nos deu. Então Ele te comprou, Ele te chamou, e quando eu digo para você que a vida não termina com o batismo e conversão e um ministério, Ele está dizendo isso que eu espero para a sua vida e planejei para a sua vida, e eu tenho todas as coisas que você precisa para viver essa vida abundante, maravilhosa que eu tenho para você. Experimentar o melhor e ser essa luz para esse mundo. Tudo que nós precisamos. O texto diz de 6 peças. Deixa eu mostrar rapidamente para você as 6 peças. Um é couro, ao cinto, a justiça, pulei aqui. Couraça, vamos lá. Calçados, vamos falar juntos? Escudo, capacete e espada. São 6 peças da armadura que ele está usando. Por quê? Olha a correlação que ele faz. A verdade, ele diz, é como cinto. A justiça, ele diz, é como couraça. Couraça era algo que eles colocavam na frente do corpo aqui. E alguns depois você vê que era uma coisa de aço, parece que eles fizeram depois, que parecia uma telinha. Mas essa era a ideia, essa couraça, e alguns até era vestido, colocado frente e trás, e o cinto era para amarrar essa couraça, para proteção do tórax, aqui da frente. E depois ele diz que o evangelho é como calçados, olha o que ele está comparando para a nossa fé. A fé, ele diz, é como um escudo, a salvação é como capacete, e a palavra é como espada do Espírito. Ele usou isso, essa correlação. Então primeiro ele fala das peças da armadura, e depois ele faz uma correlação espiritual, dizendo o que cada uma delas significa na nossa vida, ou pelo menos tentando explicar. Eu vejo 2 sentidos. Eu sempre olhei, é normal a gente olhar aqui pensando nas coisas que a gente pode fazer, ou que a gente precisa fazer em relação a essa batalha espiritual. Mas o texto está dizendo que é para a gente fortalecer no Senhor. Então, na verdade, a coisa mais importante, primeira aqui, primordial aqui, é o que Jesus fez por nós, é o que significa nessa armadura. Não é tanto, primeiramente, o que eu posso fazer, mas é o que foi feito por mim e por você nessa armadura, que eu quero ver também rapidamente com você, tá? O que Jesus fez por nós. Então, o cinto da verdade, Jesus é a verdade. Jesus disse assim, eu sou o caminho, o que ele disse? A verdade e a vida. É o que Jesus fez por você e por mim, ele diz, eu sou a verdade. Então, quando ele está falando assim, Israel, e para cada um de nós, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e vistam toda a armadura, a primeira coisa ele diz, é isso, cinja-se da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Sua palavra é a verdade, mas especificamente, Jesus é a verdade. Que verdade? Há tantas coisas que se falam sobre a vida, há tantos caminhos que se oferecem na vida, e Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós nos envolvemos com Jesus, então, a verdade sobre o homem, a verdade sobre o pecado, a verdade sobre a humanidade, a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida, Jesus é a verdade, e eu preciso mais de Jesus para a minha vida. Então, quanto mais eu conheço Jesus, Jesus é a verdade, e por isso vocês decidiram entregar a vida para Ele. É algo sólido, confiável, é isso que Ele está dizendo. Então, tomar a armadura primeiro é ter Jesus na minha vida, Ele é a verdade. A couraça da justiça, Jesus é a nossa justiça. Se você ler lá, você vai ler e vai entender lá. Jesus é a nossa justiça.
não é a sua justiça, nós queremos nos justificar diante de Deus. Nós queremos, veja que isso aqui é parte para você viver uma vida de vitória. Nós queremos agradar a Deus com aquilo que nós achamos, por isso que as pessoas fazem boas obras, mas Jesus é quem pagou a nossa dívida. Amém, irmãos? Então, o significado de ter a couraça, uma couraça espiritual de proteção, é isso, é a justificação de Jesus que protege o nosso tórax, se eu posso colocar assim, o nosso tórax espiritual. Jesus fez isso porque ele pagou tudo que tinha que pagar e nós somos justos por causa dele, não por causa de nós. E isso me fortalece, isso te fortalece, é parte da armadura. O terceiro, você vai entender, eu só quero mostrar para você. Calçados do Evangelho da Paz. Fala que é calçados do Evangelho da Paz. A Bíblia diz, Jesus é a nossa paz. E se você lê o Evangelho, o Evangelho é boa nova, é boa notícia. A boa notícia é Jesus, que nasceria e viria a esse mundo, o Filho de Deus. O Evangelho é focado na vida de Jesus, somente. Jesus que nasceu, Jesus que viveu e o Jesus que morreu por nós. Então, calçados do Evangelho é como isto. O soldado ia colocar um calçado, uma bota bem forte, preparado para ele poder lutar na guerra, enfrentar. A ideia é que o Evangelho na sua vida, na minha vida e o conteúdo dele dá firmeza para a nossa vida espiritual, para a gente enfrentar as lutas da vida, porque eu fui salvo por Jesus, por esse Jesus que morreu por mim, que é o meu Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Então a minha pisada é firme, eu não vou cair, porque a minha vida está pautada no Evangelho de Jesus, na vida de Jesus. O quarto arma que ele coloca é o escudo da fé. Diz assim, Jesus é o autor da fé, o autor e consumador da fé, você já leu. Escudo da fé, ele diz, vai ter a nossa parte, mas eu queria que você entendesse que o fato de Hebreus está dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E quando ele fala para você e eu olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, porque Jesus é o exemplo da fé. Essa é a grande questão. Por isso a fé começa com ele e termina nele. A confiança em Deus começa nele e termina nele. E nesse contexto estava dizendo assim, que ele suportou a vergonha da cruz em troca daquilo que viria. Essa era a maior prova. É alguém que resolveu abrir mão da vida e de tudo aqui, em confiança, por causa daquilo que viria depois. Essa é a ideia. Então, quanto mais eu me fortaleço em Jesus e aprendo com ele, eu aprendo a viver essa vida de dependência, de confiança. Ele é o autor da fé. Ele que inicia a fé no seu coração, no meu coração. Ele que completa a fé no meu coração, no seu coração. Amém, irmãos? A nossa fé em Jesus é como esse escudo, então, de proteção quando as flechas de Satanás vierem contra nós. E o quinto é o capacete da salvação. Jesus é a nossa salvação. Você viu que tudo é Jesus? Você está conseguindo entender isso? Já eu vou te explicar o que eu quis dizer com isso. A palavra diz assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de vós porque a gente não se gloria, é por isso. Então eu não podia mudar a minha vida, por mais que eu desejasse, eu não podia. Mas o que é mais importante aqui sobre esse capacete da salvação, é que quando eu e você nos convertemos, a Bíblia diz que Deus nos selou, Jesus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Essa é a grande questão, essa é a proteção que você e eu temos na nossa mente, na nossa vida. Essa é a segurança. Nós somos salvos, o Espírito que habita em nós é o selo, é a marca, é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Por isso a vida de vitória eu posso enfrentar todos os dias, todas as situações, o tempo todo, e ter certeza que nada vai tirar de mim a minha salvação. Amém, irmãos? A menos que eu jogue fora. Mas se eu quiser andar com Jesus, eu tenho a marca de Cristo em mim, o selo e a garantia de que eu pertenço a Ele. Isso é a proteção. Quando Satanás quiser mentir, quando ele quiser enganar você, quando ele quiser enfraquecer você, ludibriar você, você tem a proteção da sua mente com a salvação de Jesus. Ela é a proteção, ela é a certeza, é essa a garantia para mim e para você, e nós não somos vencidos. E por último, ele diz a espada do Espírito, que é a palavra de Jesus, que na verdade é a palavra do Espírito, mas a Bíblia diz que Jesus é o verbo. Então é interessante. O que quer dizer isto?
A Bíblia diz que Jesus é a palavra encarnada. Interessante. Palavra, a gente pensa numa coisa. E Jesus, na verdade, é assim, eu sou, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a palavra. Deus colocou carne na palavra dele, enviando Jesus. Essa é a ideia. Então, por isso que Jesus é o Logos, o verbo divino. E eu estava pensando nessa parte aqui, como é importante a palavra, porque a espada foi o que Jesus usou para enfrentar Satanás. Você lembra? Satanás vem para ele dizendo assim, olha, pula, transforma a pedra em pães, faz tudo isso. E Jesus, o que ele fez foi sacar a espada e dizer, está escrito. Está escrito. Essa é a palavra. Qual é o problema aqui? A Bíblia diz assim, habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração. O problema, meus irmãos, é que diante das lutas e das batalhas, nós não temos espada para sacar. Talvez a gente saque Big Brother, nem sei se tem alguém ainda que assista isso, né? Mas, né? Novelas, sei lá o quê, né? Más conversas, má companhia, aí na hora de puxar, meu irmão, falhou, né? Não é assim? E é sério. Você percebe, e eu quero encerrar, finalizar esse sermão, porque depois eu quero, no domingo que vem, conversar sobre o que cabe a nós. Mas deixa eu dizer o seguinte, você percebe que aqui, todas essas coisas estão falando da pessoa de Jesus? Você entende? O projeto de Deus para a sua vida e a minha vida é ser parecidos com Jesus. Esse é o projeto dele. O projeto de Deus é assim, contemplando a Jesus, de glória em glória, nós somos transformados na imagem dele. Esse é o projeto dele. Então, irmãos, nenhuma igreja, nenhuma coisa na igreja vai poder oferecer para você e substituir o seu relacionamento com Jesus. Você está entendendo? Relacionamento é uma coisa sua com Ele. Eu não estou relacionando com Jesus porque eu estou pregando. Não. Meu relacionamento com Jesus deve me levar a pregar. Mas eu não consigo Jesus através da pregação. Eu consigo através da intimidade com Ele. Você entende? Para quem está no ministério, para quem está fazendo alguma coisa, não é desse jeito que você... É até uma forma de você amá-lo, demonstrar o seu amor, mas não é a forma de nós nos relacionarmos no sentido de ter dependência, crescimento com Ele. Então, encher-se do Espírito, nada menos é encher-se de Jesus. Se eu e você queremos levantar cada dia, estar munidos de todas as armas para podermos enfrentar o dia e as situações complicadas, nós precisamos estar cheios de Cristo, conscientes disso. Jesus é a verdade, a nossa justiça, a nossa paz, o autor da fé, a nossa salvação, a palavra, o verbo divino, e eu então estou munido disso todos os dias. Eu tenho que pensar nisto, viver assim, depender de Cristo, amá-lo, desejá-lo, buscá-lo, obedecê-lo. Então eu estou entendendo, eu estou preparado para enfrentar a guerra e a vida. Por isso eu disse que muitos de nós não sabemos, nós não entendemos, porque criamos um monte de programas e tentamos fazer vocês virem para esses programas, mas na verdade vocês não têm que ir para os programas, vocês têm que ir para Jesus. Nós temos o mínimo de coisas aqui, eu estou esperando que vocês com o mínimo de coisa, eu sei que eu tenho que ajudar muito vocês a chegarem lá como a gente faz com criança, eu sei que tem. Mas tudo isso aqui é para a gente desenvolver 3 relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos e relacionamento com o mundo. Por isso que a nossa igreja está trabalhando com isso, relaciona. Mas, irmão, é muito mais fácil fazer um ministério, fazer alguma coisa aí para dizer, nossa, agradei a Deus. Agradar a Deus é ir para a presença dEle. Agradar a Deus é falar com Ele. Agradar a Deus é ouvir a sua voz. Agradar a Deus é fazer a sua vontade. Então essas coisas todas depois nós fazemos como consequência de eu me relacionar com Deus. Eu amo tanto, por amar então agora eu vou fazer algo para Ele. Por isso é trágico o que algumas pessoas fazem. Nós geralmente fazemos as coisas para nós mesmos. Nós não fazemos para Deus. E eu tenho pedido a Deus, eu não quero fazer uma igreja para o pastor Israel. Então espero mesmo ver esses nossos seminaristas crescendo. Quero ver muito mais de vocês, todos aqueles que estiverem desenvolvendo, né? Meu tempo vai passar e eu tenho que deixar o melhor possível aqui. Estou trabalhando para que vocês aprendam a amar a Jesus de um jeito tão grande. Mas eu quero que vocês vejam isso na minha vida. Eu quero que vocês vejam isso em mim.
Puxa, o pastor realmente ama Jesus. Realmente o pastor anda com Jesus. O pastor realmente tem uma palavra de Jesus para o nosso coração. Você entende o desafio? O desafio é você revestir-se de Jesus. Hoje que nós aprendemos aqui o que vimos, as peças da armadura é você se revestir de Jesus. Revista-se de Jesus, da verdade, da justiça, da sua paz, da fé, do seu exemplo de fé, da salvação, da sua palavra. Então, se você viver uma vida desta forma, buscando isso e cada manhã, entendendo o que significa, não levantar de qualquer maneira, não levantar correndo. Sabe que horas eu levantei hoje? 4 e pouco da manhã. 4 e pouco da manhã. Pus despertar 5 e pouco, mas eu levantei 4 e pouco. Não é por nada, não. Eu não faço isso por mim, eu nem sei porque eu faço isso, de verdade. É que Deus me acorda, é gostoso. Então, das 4 da manhã eu estava passando, meditando, pensando nisto para falar com vocês, orando por vocês. E pensando e pedindo de Deus uma palavra para o seu coração nesta manhã. Tenho buscado a Deus para viver uma vida ainda mais íntima dEle. O que é que você pode estabelecer na sua vida de hoje em diante, para que você possa desejar mesmo a Jesus profundamente? Talvez, pastor, tudo isso que o senhor falou, não entendi muito. Tá bom. Faz uma coisa. Senhor, põe sede e fome no meu coração por Ti. Faz só essa oração. E não para até o momento que Jesus, que você entender, meu coração realmente o deseja. Agora eu desejo. Isso que eu falei da ceia, irmãos. Talvez você tomou a ceia de um jeito hoje, não é acusação, é só um alerta. Nossa, hoje tem ceia, preciso ir lá. Que isso? Jesus está lá me esperando, eu preciso ir lá. Eu quero ir lá. Não porque Ele está aqui na igreja te esperando, Jesus está em todo lugar. Então é uma coisa muito importante, nós não invocamos Jesus para estar presente aqui, porque Ele vai estar sempre. Onde você estiver, né, Jesus está sempre, está em todo lugar. Mas a grande questão é que ceia, e a igreja diz, não deixa de reunir. Igreja é a maneira que Jesus planejou para a gente se encontrar, para a gente se fortalecer. Então, dizer, se você não quer cair da fé, ele fala assim, quando vê que o fim se aproxima, não deixe de frequentar, de se relacionar. Por isso, igreja e grupos. Mas vira um encontro com Jesus e fala, mais uma ceia? Como assim? Eu estou treinando. Estou treinando para aquele dia que Jesus vai chegar, eu vou ficar lá diante dele. É o Senhor mesmo? O Senhor vai me servir mesmo? O Senhor vai me entregar, Jesus? É o Senhor? Ou não? Ou não é real, irmãos? É real no seu coração o Maranata de Jesus? É real? Então ele diz, encham-se de mim. Não é fique cheio dele, né? Encha no sentido que a minha vida, que a sua vida seja tão misturada com a vida de Jesus que ninguém já reconheça mais você. Reconheça Jesus. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Eu estou tão cheio, as armas de Jesus são estas. A batalha que você enfrenta e você vence assim, com a verdade de Jesus, com a justiça de Jesus, com a paz de Cristo, com a fé que Ele te deu e me deu, com a salvação e com a palavra. É assim que nós enfrentamos a vida. Faça um plano para a sua vida, de estar mais próximo de Jesus, de viver para Jesus. Diga assim, então, não pare até que Jesus... E eu não parei, eu continuo pedindo, então eu vou dizer para você, continue pedindo. Eu quero sede e fome de Ti todos os dias. Sede e fome. Sede e fome. Sede e fome. Peça isso. Jesus está dizendo assim, que pai que quando você pede alguma coisa a Ele te dá uma coisa ruim? Ele falou assim, os pais desse mundo sabem dar boas coisas aos seus filhos, porque eu não vou dar o melhor. Então peça, quero sede e fome de Ti, Senhor. Sede e fome da Tua presença, sede e fome da Tua palavra, sede e fome de Te obedecer, de viver a Tua vontade, sede e fome. Esse é o resumo desta mensagem. Essa é a arma de Jesus, ou essas são as armas de Deus para a sua vida, chamado Jesus Cristo. Revistam-se de Deus e do seu poder. E esse revestir-se de Deus e do seu poder se chama revestir-se completamente de Cristo. Revista-se de Cristo. E nada mais do que é viver uma vida cheia do Espírito Santo, onde não há lugar para carnalidade na nossa vida,
onde Satanás não encontra brechas na nossa vida. Ele arma ciladas, mas ele cai nelas, porque Jesus nos livra. Jesus nos chamou para isto.